Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Então hoje, domingo, 16º domingo do tempo comum, dia 18 de julho de 2021. E nós vamos então fazer uma breve reflexão do ofício das leituras, da carta de Santo Inácio de Antioquia aos Magnésios. E também na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículos de 1 a 14. Peçamos a unção do Espírito Santo que nos conduza nessa reflexão. Espírito Santo, conduzir nossos corações em tudo que temos que ser, viver e fazer, para a honra e glória da Trindade Unissanta, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a Igreja e do mundo inteiro. Amém. Santo Inácio de Antioquia, conhecido também como o Teóforo, aquele que traz Deus em si. Viveu logo ali nos primeiros séculos da era cristã, tendo convivido com São Paulo, tendo convivido com São Pedro, é um dos padres, da patrística, aqueles padres que são referência, que são base, que são alicerce de toda a fé cristã. Santo Inácio de Antioquia era considerado uma pessoa firme, um gigante da fé, cuja determinação o fazia ter posições firmes com relação ao ser cristão, ao ser igreja. Foi Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, que pela primeira vez ele empregou o termo Igreja Católica e o cristianismo. E ele, sem medo, consciente do que vinha a ser o martírio, que é um grande testemunho, um testemunho fiel, até a morte, se for necessário, sem negar a fé, afirmando as verdades da fé, ser firmes na fé, ele dizia, deixe-me ser comido pelas feras, porque por elas me será dado saborear Deus. Tamanho era o amor que ele tinha por Jesus Cristo, que a morte para ele sabia que como a morte de Cristo seria para a sua salvação e para a salvação do mundo especialmente, por ser firme na fé. E ele dizia, disse as cartas aos Magnésios, que nós fazemos a reflexão hoje, convém sermos cristãos, mas não só de nome, mas de fato. Sermos cristãos de fato. E o que é ser cristão de fato? Não é um cristão de mentirinha. Não é um cristão, como diz a música, de conveniência. Não é aquele cristão que acredita naquilo que lhe convém ou quando lhe convém. É um cristão de verdade, que a todo tempo, em qualquer situação, em qualquer momento de sua vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é firme porque sabe, é uma testemunha fiel, porque sabe em quem colocou a sua fé, porque sabe, como diz a primeira carta de São Paulo aqui, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, sabe em quem pôs a sua fé, sabe quem é aquele único capaz de salvar a sua vida, por isso apostou todas as suas fichas, toda a sua riqueza. Esse é o cristão de verdade. Como dizia o próprio Santo Inácio, é aquele cristão que tem uma esperança firme, porque ele sabe, ele tem convicção em quem pôs a sua fé. Então nada será capaz de abalar a sua fé. E São Paulo vai dizer, ali na segunda carta, aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 9. Recebemos em nós mesmos a nossa sentença de morte, para que a nossa confiança não se pudesse fundar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Num determinado momento da caminhada de São Paulo, e com seus companheiros, ele passou por um martírio muito grande, onde ele viu a morte perto, um sofrimento, como ele relata aqui na segunda carta, acima de suas forças, mas confiante, eles foram perseverantes e firmes, porque eles sabiam que, e o próprio Paulo diz isso em sua carta, que
tamanho é o sofrimento, tamanho será a consolação, tamanho será o amor de Deus. E essa consolação que eles recebiam era para o bem da igreja, era para a salvação das pessoas, é para que eles também pudessem, como foram consolados, com a mesma intensidade com que foram consolados, eles também consolassem aqueles que precisavam. Então, essa fé amorosa, essa fé fraterna, que nos faz ir ao encontro, irmão, perceber a necessidade do outro e agir pelo bem do outro, dar a vida se for necessário, nada temer, né? Porque o Senhor nos consola. Como os sofrimentos, copiosas são as consolações de Jesus Cristo, né? Então, que o Senhor nos dê essa graça de termos essa fé firme, de sermos testemunhos verdadeiros, de fato, cristãos, de fato, não de mentirinha, firmes na fé, no amor, preocupação com o próximo, preocupação com a salvação do outro, preocupação em dar a vida pela vida do outro, né? De ser para o outro motivo de salvação. Que o Senhor nos conceda essa graça e permita, né, com o seu amor, com a sua presença, nos transformar em verdadeiros discípulos, em verdadeiros apóstolos de Cristo, né, que recebem a consolação de Cristo e que levam essa consolação àquele que mais necessita. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que assistam esse vídeo, dê o seu like, passe para os seus amigos, né? Leve a palavra de Deus a todas as pessoas. É a missão nossa evangelizar. Entre no nosso site novaalianca.com.br. Que Deus nos abençoe, paz e alegria. Nossa Senhora Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.